Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz que vocês estejam aqui comigo nessa Masterclass. Na aula de hoje, a gente vai construir um painel de um dashboard, vai construir um dashboard. Esse painel que nós vamos construir, esse dashboard, ele é da área de segurança do trabalho. Mas não se engane, porque todas as técnicas utilizadas para a construção desse dashboard de hoje podem e devem ser usadas para construir qualquer outro tipo de dashboard, para qualquer área que seja, logística, qualidade, produção, enfim. A criatividade fica a seu critério. Na aula de hoje, o que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero apresentar aqui para vocês é o seguinte. Muita gente nas redes sociais, para quem não me conhece, eu sou muito ativo nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. O LinkedIn é a rede social que eu sou mais ativo. Em alguns anos eu já publico alguns trabalhos lá, relacionados a dashboard e com bastante sucesso. Faço vendas nacionais e internacionais, então assim, depois de conversar com algumas pessoas, de alguns pedidos, eu resolvi gravar essa Masterclass aqui para mostrar para você que construir dashboard não passa de técnica, não passa de método, seguir o método, não é talento, não existe talento na construção de dashboard. É lógico que algumas pessoas nascem com talentos para qualquer outra coisa, para Excel, enfim, para futebol, mas o mais importante que o talento, e é isso que eu vou repetir sempre, o mais importante que o talento, para mim, é a técnica. Porque a técnica ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida, que é o mais importante. E uma vez que você aprende um método e você segue esse método, não tem como errar. Então, o que eu vou passar para você aqui hoje, o que eu vou tentar passar, na verdade, porque assim, a gente vai tentar fazer uma aula aqui de 1 hora e 20 no máximo. A gente vai tentar respeitar esse horário, se não passar muito, porque não seria possível eu mostrar para você em 1 hora e meia, todos os detalhes da construção de um dashboard. Mas o que eu vou te ensinar hoje, o que você vai aprender nessa aula de hoje, eu te garanto, você vai sair fazendo seus dashboards e é só treino. É só treinar e você vai melhorar cada vez mais. Por isso, assim, alguns tópicos eu vou acabar passando um pouco por cima, não vou me aprofundar tanto pela questão do tempo. Eu espero que você entenda isso, mas de qualquer forma, assim, não vai ser nada raso, não vai ser um treinamento raso aqui, não vai ser uma masterclass rasa. E você também não precisa se preocupar se você não tem um nível avançado de Excel. Porque, como eu disse, depende só de um método. E o método eu vou te mostrar hoje. Boa parte desse método eu vou conseguir te mostrar nessa hora e meia que a gente vai passar junto aqui. A gente vai direto lá para a tela do nosso computador para a gente começar a trabalhar. Bem, a gente tem aqui a nossa base de dados. É uma base de dados relativamente grande, ela tem algumas colunas. Por exemplo, ID da ocorrência, data, mês, ano, hora, natureza da ocorrência, tipo. Enfim, a gente tem aqui inúmeros dados nessa nossa base, vai até a coluna AD, e no total a gente tem em torno de 1035 linhas aqui. É uma base bem grande, relativamente grande. Só que antes da gente começar, eu quero explicar para você o seguinte: por que eu não fiz do zero? Por que eu decidi não começar um dashboard do zero? Eu estava na indecisão antes de gravar essa aula, se eu começaria com você uma planilha do zero, ou se eu começaria com vocês essa aula com uma planilha já construída. Eu decidi começar ela assim, por quê? Imagine que você, por exemplo, entra numa empresa hoje, começa a trabalhar, ou dentro da sua própria empresa você troca de área. Quando você chegar lá, você não vai receber uma planilha em branco e alguém vai te pedir: olha, constrói para mim uns dados, uma análise em cima dessa planilha em branco. É muito provável que isso não vai acontecer. Então, com certeza, você vai receber uma planilha já em andamento, uma base de dados já em andamento, já em uso, e a partir daí você vai receber a solicitação de preparar as análises, preparar os dados em cima dessa tabela. Então, eu decidi começar dessa forma, e a gente pode, no meu curso Descomplicando o Excel, do zero ao dashboard profissional, a gente começa essa mesma planilha aqui, a gente começa ela do zero. A gente começa a construir essas fórmulas aqui, eu ensino para você como construir essas fórmulas, o porquê de construir as fórmulas, como construir essa validação aqui de dados, essa lista de validação, ou lista suspensa. Enfim, no meu curso eu ensino detalhadamente o que você deve fazer para construir uma base. Outro ponto é o seguinte: é muito provável que você não vai encontrar no seu dia a dia uma base estruturada assim, preparada para receber um dashboard, como está a nossa.
mais de 95% das vezes que eu recebo trabalhos, eles não vêm dessa forma. Então, é possível que você também não vá receber. E a terceira coisa que eu quero falar para você, que eu esqueci de falar no início, é a seguinte. Isso aqui pode se tornar para você uma segunda renda, se você se dedicar, se aperfeiçoar. Eu falo de conhecimento próprio, porque eu já cheguei a tirar, em alguns meses, R$7.000 por mês fazendo dashboard. E trabalhando 4 dias por semana e durante 3 horas por dia. Durante 12 horas por semana eu trabalhei e cheguei a tirar cerca de R$7.000 por mês, e por mais de uma vez, não foi uma única vez. E como vocês já devem saber, eu também já atualmente tenho um outro trabalho CLT, então sim, eu tenho alguns momentos livres para fazer esse tipo de trabalho. Então o que eu estou mostrando para vocês é que é possível, sem muito conhecimento de Excel, é possível sim fazer um dashboard bonito, um dashboard interessante, basta força de vontade, tá bom? Mas vamos lá, sem enrolação, vamos direto ao nosso projeto. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, a gente já tem aqui a nossa base estruturada, pronta para receber as análises. A gente vai construir aqui embaixo agora, a gente vai abrir aqui nesse sinalzinho de mais, vai abrir mais uma planilha, duplo clique e vai chamar de tabela. A primeira coisa que a gente já vai começar direto na temida tabela dinâmica, né? Não vamos perder tempo não. Vamos começar direto nela. Eu não vou entrar também nos detalhes da tabela dinâmica, porque isso levaria mais de uma aula dessa, ou algumas aulas dessa, que eu consigo explicar para vocês todos os detalhes que uma tabela dinâmica tem. Mas o que eu vou ensinar para vocês aqui é totalmente suficiente para você fazer dashboards por muito, muito tempo, tá bom? A gente insere aqui e a gente vai começar a fazer as análises. Mas qual a análise que a gente faz primeiro? Por padrão, você imagine o seguinte, a partir do momento que você recebe uma base de dados, você tem que contar uma história para o seu cliente ou para o seu gestor. Então, essa história ela tem que sempre começar do mais macro possível e ela tem que, aos poucos, é como um filme no cinema. Ele começa mostrando o geral e depois ele vem se aprofundando nos personagens até detalhar a vida de um personagem. É o que a gente vai fazer aqui. A gente vai detalhar a vida dessa nossa base de dados aqui na construção do nosso primeiro painel, que é o que vai dar tempo de fazer nessa aula. Pensando dessa forma, se a gente começar a analisar aqui todos os dados, a gente vai chegar ao seguinte, na seguinte conclusão. Análise por ano é a análise mais macro que eu tenho dessa tabela. Eu poderia ter, por exemplo, análise a cada 10 anos? Poderia, mas não é o nosso caso. Então, a análise anual é a análise mais macro que a gente tem nessa tabela. E assim por diante, né? A gente tem essa análise anual e depois a gente vem descendo na hierarquia. Depois de ano, a gente tem uma análise mensal, pode ter, por exemplo, uma análise diária, uma análise por hora, enfim, a gente vem descendo nessa hierarquia. Então a gente vai começar aqui com a nossa análise anual. O primeiro passo é seleciona qualquer que seja a célula aqui da sua planilha, porque no nosso caso aqui ela está formatada como tabela, tá? Então você seleciona aqui, aliás, a formatação como tabela também é uma aula lá do meu curso, e você lá vai entender qual é a importância de formatar como tabela, qual é a importância no seu projeto. Então você seleciona qualquer que seja a célula aqui, e a gente vai lá em cima na guia inserir, e vamos colocar uma tabela dinâmica. Agora ele faz a seguinte pergunta para a gente, ó. A gente quer colocar numa nova planilha ou numa planilha já existente. No nosso caso, como a gente criou essa planilha aqui, tabela, a gente vai colocar em uma planilha existente. Se não tivéssemos criados, poderia ter dado OK. Então, planilha existente, vem aqui, seleciona na tabela e a gente vai começar a construir aqui. Agora vem um macetinho, uma técnica que eu uso, que é a seguinte, eu nunca começo aqui por cima, nunca jogo a tabela dinâmica aqui em cima. Eu sempre começo a tabela dinâmica pelo menos a linha 25 ou 26 para baixo. Então, eu vou colocar aqui. Ah, mas por que isso? Eu vou te explicar mais para frente um pouco. Você vai entender o porquê. Então, só guarda essa informação por enquanto. Eu sempre começo, no meu padrão, eu sempre começo da linha 26 para cá. Então, agora a gente vai fazer a análise por ano. Então, análise anual, a gente joga as linhas aqui, e agora a gente precisa saber quantas ocorrências houveram no ano. Só que se você procurar aqui, você não vai encontrar uma coluna de quantidade, que diga que foram 1, 2, 3, 4 acidentes por ano. Então, a gente vai tirar essa informação da onde? A gente vai tirar essa informação da própria coluna ano, ou seja, a gente vai agora arrastar novamente a coluna ano, só que aqui para valores. A gente tinha colocado em linhas, agora vamos colocar em valores. Legal.
Agora apareceu esse monte de número aqui, que provavelmente está errado, certo? A gente não pode ter tido tudo isso de acidente nesses anos. Perceba que aqui, em valores, a gente está com soma de ano, e a gente não quer a soma, a gente quer contar linha a linha, porque cada linha daquela foi uma ocorrência. Então, clica aqui e vem em configurações do campo de valores e troca de soma para contagem. Veja que a gente tem mais opções aqui, mas para o nosso caso a gente vai usar contagem e ok, pronto. Está aqui a nossa primeira tabela dinâmica, muito simples. Para padronizar eu faço o seguinte, olha, eu venho aqui e troco para ano, eu coloco o nome da análise, da coluna, e aqui eu coloco quantidade de ocorrências. Beleza, então a gente padronizou. Agora a gente precisa fazer duas coisas aqui na tabela dinâmica antes da gente continuar o nosso projeto aqui. A primeira coisa é a seguinte, existe uma grande importância em se renomear as coisas, em se nomear, na verdade. Então a gente vai clicar aqui com o botão direito e vem em opções da tabela dinâmica. Veja que aqui em cima, no nome da tabela dinâmica, ela está com o nome de tabela dinâmica 1. Se eu criar uma nova tabela dinâmica, ele vai aparecer tabela dinâmica 2, tabela dinâmica 3, 4 e assim por diante. Então isso não é bom. Uma boa técnica que eu utilizo é a seguinte, eu vou nomear essa tabela dinâmica aqui, todas elas, aliás, que a gente vai construir. Por quê? Porque se amanhã ou depois eu preciso fazer um debug, fazer uma análise num projeto que eu construí há 3 meses, há 3 anos, eu só vir aqui, eu consigo encontrar da onde essa tabela está referenciando. Lá na frente você vai ver, no decorrer dessa aula, você vai ver que a gente vai usar essa referência em outros locais. Então aqui a gente vai chamar o seguinte, de performance anual. Vamos chamar de performance anual, beleza. E eu já vou fazer outra formatação aqui, que é a seguinte, ó. Não vou entrar em detalhes nesses outros itens aqui, a gente entra em detalhes em um outro momento. Mas aqui embaixo, ó, você tem duas opções que estão marcadas, que é ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar e preservar a formatação da célula ao atualizar. Bom, eu tiro sempre esse cara aqui. Por quê? Porque quando você usar um filtro, usar uma imagem, alguma coisa, essa tabela vai ficar fechando e abrindo, ela vai ficar mudando de posição, isso não é bom. Então, uma vez que você tira essa opção, ela vai estar estática, sempre dessa forma. Foi o primeiro item que eu falei para vocês, sempre renomear, fazer essa formataçãozinha. Agora o segundo item que é o seguinte, ó, esse total geral aqui, eu não gosto de trabalhar com esse total geral, porque ele pode e vai nos atrapalhar no futuro. Então eu não gosto de trabalhar com ele, eu gosto de tirar. Então como que a gente tira esse total geral aqui? Você seleciona a tabela dinâmica em qualquer célula, aí você vem aqui em Design e procura no Layout, você procura totais gerais aqui. E vem aqui, ó, das 4 opções que a gente tem, você vem desabilitar para linhas e colunas. Legal, agora a gente tirou aqui. Tá ficando legal, tá ficando interessante. Agora a gente vai fazer uma formatação que eu gosto de fazer, é um padrão meu. Todo dashboard meu que você pegar, dificilmente você não vai ver algo desse tipo, mas é só questão de organização mesmo, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, eu seleciono aqui até a coluna S, esses dois campos, venho aqui embaixo também e seleciono também até a coluna S e vou pintar tudo isso de cinza. Vou pegar um cinza clarinho aqui, ó. Legal, pintei de cinza. Agora eu vou trazer aqui para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Em qualquer local, em qualquer célula, por exemplo. E pintei de cinza também. Mas a nossa área de trabalho é essa aqui. E eu não gosto dessa linha de grade, então eu tiro. Aqui em exibir, eu venho na guia mostrar, eu vou tirar as linhas de grade. Já está ficando legal, está ficando bem interessante agora. Aqui em cima vai ser onde a gente vai deixar os títulos. Todos os títulos vão ficar aqui em cima, nessa parte superior. Então eu faço só uma formatação padrão aí. E legal, a gente vai ficar com os títulos ali em cima. Agora, preste bem atenção no que eu vou falar. A gente começa aqui a construir o que eu chamo de tabela auxiliar, ou seja, nada mais é do que a cópia do que está aqui embaixo. Ah, mas por que você vai construir uma cópia do que está aqui embaixo e aqui em cima? Porque dependendo do gráfico, dependendo da quantidade de dados que você tem no gráfico, quando você constrói um gráfico a partir da tabela dinâmica, você não consegue deixar ele padronizado. Ele vai, de acordo com os seus filtros,
ele vai despadronizar, ele vai desconfigurar. Então, eu não acho interessante, eu não utilizo esse tipo de gráfico, ou seja, eu não faço gráfico a partir da tabela dinâmica, eu faço gráficos a partir de uma tabela auxiliar. Então eu venho aqui, seleciono esses itens e jogo aqui para cima. Só como formatação mesmo, eu altero a cor para ter um formato diferente. E venho aqui e vou alterar a cor da linha para um cinza mais clarinho. Vocês viram que eu gosto bastante de trabalhar com essa cor cinza mais claro. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer essas informações aqui para cá. Como que a gente vai fazer isso? Simples. Uma função simples, a mais simples do Excel, que é a função igual. Na realidade não é uma função, mas é só o igual. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, isso aqui é igual ao B27. B27. E assim por diante. A gente vai simplesmente arrastar para cá e trazer até o ano de 2020. E a gente vai fazer o mesmo aqui, ó. Se eu copiar, der um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ele vai trazer as informações ali de valores, de total. Então, a partir daqui a gente já cria o nosso gráfico. Já pode criar o primeiro gráfico a partir daqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou também copiar com o pincel de formatação e vou trazer isso para cá e reduzir. Vejam que já vai tomando cara, já vai tomando forma a nossa tabela dinâmica, né? Ela vai sendo construída tomando forma. Então agora a gente vai construir, a gente vai, aliás, dar um nome para ela, que nome que é? É aquele mesmo nome que a gente usou aqui embaixo, ó. Na opção de tabela dinâmica é esse aqui, ó. Performance anual. Posso até copiar ele e vir aqui e performance anual. Pronto. Então fizemos a nossa primeira análise. Ah, vamos construir o gráfico? Não, não vamos construir o gráfico agora. Vamos fazer outras análises e depois a gente vem construindo os gráficos de acordo com o passar dos tempos aqui, tá bom? O que é muito importante eu dizer para vocês é o seguinte, sempre salvem o seu projeto. Fez alguma coisinha, vem aqui e salva, porque a chance de você perder é muito grande. Isso já aconteceu comigo e eu vou dizer para vocês, não é legal. Agora eu poderia fazer de uma forma mais rápida a segunda tabela dinâmica, mas eu não vou fazer ainda. Eu vou repetir o processo inicial só para fixar o conteúdo. E da terceira tabela em diante, a gente vai fazer de uma forma mais ágil, mais rápida, tá bom? Então vamos lá. Vou repetir o processo agora. Como a gente fez a anual, a gente vai fazer agora a mensal. Então, seleciona qualquer célula. Na guia inserir, em tabelas, a gente vem inserir tabela dinâmica. Aqui a gente pega numa planilha já existente, que é aquela que a gente está utilizando, e vai para ela e seleciona aqui. Enter e Enter. Agora a gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui, exatamente o mesmo, só que agora com o mês. Joga o mês aqui e joga o mês em valores. Lembra que antes estava soma e agora já está contagem. Uma vez que a gente alterou no projeto, ele já entende e faz isso para os próximos. Ele já encontra o padrão e faz para os próximos. Aqui a gente vai alterar o título da coluna e aqui a gente vai manter quantidade de ocorrências. A gente vai manter. Agora o que falta é a gente retirar esse total geral aqui, ó. Seleciona qualquer um, vem aqui em cima em Design, e aqui em Totais Gerais, a gente vai desabilitar. Bom, desabilitamos, e agora a gente vai renomear a tabela dinâmica. Opções da tabela dinâmica, a gente vai chamar ela de Performance Mensal. Como a gente... Ah, esqueci de dizer que a gente tem aqui agora, limpar aqui também, igual fizemos antes. Como a gente já sabe que lá em cima a gente vai ter um título, então eu já dou um Ctrl+C aqui, ok, e já vou lá para cima, Ctrl+V, e já deixo com um nome. Pronto, legal. Agora eu copio essa formatação, vejam que agora está muito mais rápido em relação à primeira vez que nós fizemos, porque a gente vai fazer só copy-paste. A maioria dos casos agora é copy-paste, copiar e colar o que foi feito anteriormente. Só que aqui, diferente do que foi feito aqui, dessa tabela de ano, onde a gente colocou uma função aqui, colocou um igual e tal, aqui a gente não precisa colocar. Por quê? Eu vou explicar por quê. Você concorda comigo que meses sempre serão de janeiro a dezembro? Isso nunca vai mudar? Sempre vai ser de janeiro a dezembro. Então, são valores fixos.
esse valor aqui que eu falo, o nome do mês, é fixo, ele não vai mudar. Os anos não, os anos vão aumentar de acordo com os anos. Por isso que a gente faz dessa forma aqui. Só que aqui, como não vai aumentar, como vai ser fixo sempre, eu vou inserir, eu vou copiar e colar, sem formatação nenhuma. Copio e colo. E vou trazer a informação para cá. Aqui eu poderia fazer o seguinte, eu poderia copiar e jogar aqui, né? Ou fazer aqui inteirinho, jogar totalmente aqui que daria certo. Só que eu não vou fazer isso. Por quê? Vamos fazer um teste. Ó. Imagine, eu vou colocar uma segmentação, mas depois a gente vai chegar lá, tá? Então, imagine que a gente vem aqui, 2015, 16, 17, 18, 19, 2020. Opa! Veja, 2020 a gente não tem os dados de outubro em diante, a gente só tem até setembro. Então, como a gente quer manter esses dados aqui, a gente quer manter esses números aqui no nosso eixo X, quando a gente criar o gráfico, a gente vai fazer o seguinte, a gente não vai, eu vou deletar aqui que eu não vou usar mais, a gente não vai fazer igual, como nós fizemos aqui, não vou fazer igual, a gente vai usar uma função aqui, a gente vai usar a incrível PROC-V, é isso mesmo, a gente já vai usar ela direto, de cara, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças. Como eu falei, é só você ter um nível básico de Excel que você já consegue fazer tudo que eu estou fazendo aqui, tá bom? Vamos entender o PROC-V. Igual PROC-V. O que o PROC-V nos diz? Ó, o que ele faz? Ele procura um valor na primeira coluna da esquerda e retorna um valor na mesma linha da coluna especificada, como um padrão. Então vamos entender. Essa aqui é a sintaxe dele, é o que ele precisa. São 3 argumentos. O que ele pede? Ele pede um valor procurado, ele pede uma matriz, um número de índice e um intervalo, né? Procurar um intervalo. No nosso caso é o seguinte, qual é o valor procurado? Então o Excel, o PROC-V está falando assim para mim, olha, que valor que você quer que eu procure? Eu quero que ele procure o quê? Janeiro, certo? Beleza, ponto e vírgula. Tá, mas você quer que eu procure janeiro aonde? Eu quero que você procure aqui, ó, nessa matriz aqui. Lembra que a gente falou, né? 12 meses vão ser sempre 12 meses. Então, a gente sempre vai ter 12 itens aqui. Se fosse uma tabela que crescesse mais, a gente teria que levar isso aqui lá para baixo. Então, nesse caso, é 12 meses só. Então, tá bom. O Excel falou, olha, o que você quer que eu procure? Janeiro. Beleza, mas você quer que eu procure janeiro aonde? Ah, nessa matriz aqui, ó. Nessa matriz tabela. Ah, entendi. Vou procurar nessa matriz aí. Mas qual o número de índice e coluna? É aqui que todo mundo confunde, a maioria das pessoas confunde. O que ele está perguntando? Ele está perguntando assim, a partir da coluna que eu estou procurando o valor, você quer que eu retorne qual valor? O valor que você quer que eu retorne está em qual coluna? Ele só precisa saber em qual coluna está. Então, ó, a coluna, no nosso caso aqui, a gente tem 1, 2 colunas. Então, procura na primeira e retorna o valor da segunda. Se a gente tivesse 9 colunas, a gente ia falar para ele, olha, procura o valor da primeira e retorna o da 9ª coluna. Procura o da primeira e retorna o da 8ª. Lembrando sempre que o PROC-V sempre procura da esquerda para a direita. Ele nunca procura da direita para a esquerda. Por isso que hoje a gente tem a função PROC-X. É assunto de uma outra aula. Então é isso que ele perguntou para a gente. Bom, que valor que você quer que eu procure? Janeiro. Aonde que você quer que eu procure janeiro? Nessa matriz aqui. Beleza, mas quando eu encontrar janeiro, o que você quer receber? O número de índice é 2, ponto e vírgula. Agora ele quer saber qual é a correspondência que a gente quer. Se a gente quer um valor exato ou se a gente quer um valor aproximado. E a gente quer, nesse caso, um valor exato. Então eu digito 0, para ele trazer o valor exato, fecho parênteses e Enter. Legal, ele foi lá e procurou. Agora eu poderia simplesmente vir aqui e arrastar, que ele estaria certo. Só que daí vai acontecer um problema, ó. Veja que aqui a gente tem E27, F38. Aqui a gente tem E28, F39. E assim por diante, ó. Ele tá descendo, ó. Se eu apertar aqui um F2, veja que aqui embaixo ele já não começa mais de janeiro, ele já começa de março. E o correto é a gente começar de janeiro. A gente começar lá de cima. Então o que a gente faz? F2, vem aqui, seleciona o E7 ao F38 e aperta a tecla F4. Veja que apareceu aqui, ó, 2 sinais de cifrão. Isso significa que ele está travando a célula. Ele está travando o intervalo. Agora é só a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. E qualquer uma delas agora, E27, F38, E27, F38. Agora está certo. Tá bom? Então é isso aí. Essa segunda análise nossa foi um pouco mais rápida.
E a tendência é que isso vá facilitando, vá agilizando conforme você vai pegando o passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Para realmente finalizar isso aqui, a gente vai copiar essa formatação para manter o nosso padrão aqui. Copiamos a formatação e deixamos aqui, ó. Então já temos duas análises prontas. Agora, a partir de agora, eu não vou fazer mais, né, da forma que a gente fez as duas primeiras. Ou seja, eu não vou vir aqui, inserir tabela dinâmica, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer já mais ágil, mais rápido, para você ver como é o meu dia a dia, como que eu faço no dia a dia, tá bom? Eu vou até reduzir isso aqui, ó. Não é o meu padrão, mas eu vou reduzir isso aqui para a gente ficar mais em cima da tela para verificar. Então, vou fazer mais rapidamente. Vamos ver agora que análise que a gente vai fazer ali. Fizemos mês e ano e vamos continuar. A gente poderia fazer por hora? Poderia, mas para esse caso eu acho que não convém. A gente pode fazer, por exemplo, para natureza da ocorrência. Natureza da ocorrência, vou colocar um filtro aqui. Dados, filtro. Natureza da ocorrência, a gente tem dois itens. Pode ser acidente ou incidente, tá bom? Então, vamos fazer essa análise da ocorrência aqui. Para agilizar a tabela dinâmica, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu copio toda essa tabela dinâmica, Ctrl+C, Ctrl+V, e já trouxe a tabela dinâmica para cá. E agora só troco os valores que eu quero. Das linhas eu tiro o ano e pego a natureza da ocorrência, e aqui eu tiro isso e também pego a natureza da ocorrência. Agora eu venho aqui e altero os nomes, igual a gente fez até agora, tá vendo? É tudo, como eu disse, é tudo padrão. É tudo questão de técnica. O método eu estou te ensinando e você vai só replicando ele de acordo com o que você vai fazendo. Então aqui a gente vai fazer o mesmo que a gente fez aqui em cima. Ctrl+C, Ctrl+V, e agora a gente copia esse valor. Como a gente fez aqui, ó, que são valores fixos, aqui também são valores fixos. Então a gente pode simplesmente copiar e colar eles aqui. Ah, mas deu um erro. Deu um erro pelo seguinte, aperta F2 e você vai ver que ele ainda está puxando daqui, porque nós travamos a coluna, lembra? Nós travamos o intervalo, aliás. Então ele está puxando daqui. Agora é só arrastar para cá, ó, e reduzir, porque a gente não vai ter mais do que esses itens. E pronto. Está certo o primeiro, Ctrl+C, Ctrl+V. Está certo o segundo. Bem, o que faltou aqui agora? Faltou a gente renomear essa tabela dinâmica. Então vamos lá. Botão direito, opções da tabela dinâmica e análise por natureza. Eu já vou copiar isso aqui, dar um Ctrl+C nisso aqui. Veja que agora, como a gente copiou a tabela dinâmica, ele já vem formatado. A gente nem precisou agora tirar o flag daqui, ele já veio formatado corretamente. Ok. E vamos colar aqui, análise por natureza de ocorrência. Pronto. Mais uma análise pronta, feita. E a gente copia aqui a formatação na página inicial. Copia esse cara aqui. E a gente tem mais uma tabelinha aqui, formatadinha, pronta. Só vou trocar aqui por natureza. Pronto. Agora sim, nós temos mais uma análise pronta. Agora vamos continuar, vamos partir para outra. A gente vai fazer aqui em torno de 5 a 10 análises aqui, para depois a gente começar a construir o nosso dashboard. Só para eu mostrar algumas diferenças aqui entre elas, tá bom? Então a última que a gente fez foi natureza da ocorrência. Deixa eu ver essa aqui. Vamos pegar essa aqui, ó. Tipo da ocorrência, da mesma forma. Veja que vai ficando mais rápido a cada passo que a gente faz, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Então vamos tirar a natureza e tipo. Vamos tirar esse aqui e tipo. Legal. Ó, agora tipo e quantidade de ocorrência. Legal. Tem mais uma análise aí sendo feita. Botão direito do mouse, opções da tabela dinâmica. Veja de novo que ele já está formatado. E aqui a gente vai chamar de análise por tipo de ocorrência. Eu dei o Enter lá, mas eu posso voltar para copiar isso aqui, que vai ser lá em cima o nosso título. Ó. Vem aqui, Ctrl+C, Ctrl+V. Pronto. Copio esse cara aqui, jogo para cá e vou chamar esse de tipo. Aqui a gente também tem alguns valores que a gente pode ou não
vir a crescer, então a gente pode fazer igual fizemos lá na primeira. Então a gente pode fazer igual K21. Então a gente copia isso aqui, copia aqui. Isso já para agilizar o nosso processo, tá? Ó. Então copiei 2 itens a mais. Amanhã depois cresceu um item. É só vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V e jogar esse item para baixo. Tá bom? Já está com as fórmulas, já está tudo certo. E a gente tenta usar o mínimo possível de fórmulas lá na nossa base de dados, porque é lá que vão entrar a maior quantidade de dados, tá bom? É lá que entram as maiores quantidades. Então, nós fizemos aqui, eu vou até deixar isso aqui alinhado para a esquerda, por ser um texto. Então, beleza, a gente está aqui. Dá para a gente fazer mais uma coisa aqui, ó. Dá para a gente colocar, por exemplo, uma porcentagem aqui. Vamos imaginar que isso aqui vai ser um percentual. Então eu venho aqui, ó, em número, eu seleciono percentual. Ó, ficou uma célula aqui sem fazer. Percentual. E aqui a gente põe vamos chamar de taxa, por exemplo. Né? O quanto representa isso aqui no total. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem duas formas de fazer. Poderíamos vir aqui e colocar uma soma. Por exemplo, somar tudo isso aqui. Depois vir aqui, igual, fazer esse dividido por esse aqui. Esse aí seria uma forma de fazer. Mas a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer com uma função. Então, a função vai ser a seguinte, ó, igual esse dividido pela soma de todos eles juntos. Então, eu posso trazer, inclusive, até aqui embaixo. Ó. Lembra que eu falei? Amanhã ou depois aumenta aí, tem aqui, você vai aumentar aqui para baixo. Então, a gente pode trazer para cá. Então, legal. Agora, F2, eu já vou fazer já, porque senão a gente vai acabar perdendo muito tempo. Ó. Eu vou vir e travar aqui esse intervalo, igual a gente fez lá atrás, igual a gente fez aqui nos meses. Eu vou travar o intervalo, porque quando eu arrastar a fórmula para cá, ela não vai se perder. Então tá aqui, ó. Nós fizemos aqui a análise por tipo de ocorrência, fizemos aqui o percentual, no nosso caso aqui, sem lesão representa 45% do total, ou 45% do total dos acidentes ou incidentes, eles são sem lesão. Isso é bom. Então, beleza, finalizamos. Agora é só copiar essa formatação aqui para deixar padronizado. E vou fazer algo que eu esqueci de fazer até agora, hein? Que é salvar. Vem aqui e salvo de novo. Lembra que eu salvei lá atrás, estou salvando aqui agora. E agora a gente vai continuar fazendo, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos continuar fazendo. Vamos fazer mais uma análise aqui. Bom, agora vamos voltar para lá, para a nossa base de dados, e vamos continuar fazendo, garimpando as nossas análises. Então agora a gente já finalizou o mês, finalizou o ano, natureza da ocorrência, tipo. Vamos na sequência, vamos fazer agora tipo de dados. Ó. A gente tem aqui materiais, meio ambiente e pessoas. Vamos fazer essa análise aqui. Então, tabela dinâmica. Eu vou pegar essa aqui que é menorzinha, para facilitar a minha vida. Ctrl C, Ctrl V. E vou trocar a natureza de ocorrência por tipo de dano e a quantidade por tipo de dano também. E aqui eu vou renomear como danos. E aqui, quantidade de ocorrências, tá bom? Aqui a gente duplo clique para deixar do tamanho correto. Veja que é muito, muito, muito repetitivo o que eu tenho feito, tá bom? Mas é assim, é isso mesmo, é assim mesmo que faz. É dessa forma mesmo que faz. Infelizmente eu não conseguiria criar para vocês aqui um dashboard igual esse. Se você me acompanha, você já deve ter visto esse dashboard. Eu posso até te mostrar no final dessa aula. Que esse dashboard ele é maior, ele não tem só esse painel, ele tem mais um painel, ele tem outras análises. Eu não consigo fazer um dashboard desse em 1 hora, em 3 horas, em 4 horas. Eu consigo fazer um dashboard desse num tempo maior. E por que eu levo um tempo maior para fazer? E aqui eu estou levando mais rápido, porque eu já fiz, né? Estou te mostrando aqui, mas eu já tenho na cabeça como que ele vai ficar, quais são as cores, quais são os ícones. Agora, quando você está iniciando um projeto, você não tem isso na cabeça. Então, você vai criando, você vai posicionando, deixando tudo de uma forma que atenda você. E isso, durante o projeto, ele vai alterando. Então, uma hora você troca um ícone, uma hora você troca uma cor. Enfim, é tudo isso envolvido. Eu estou tentando passar de uma forma bem rápida para você, uma forma bem didática, para que você veja que é possível. E caso seja interessante para você essa aula, caso seja interessante esses assuntos, eu te convido a conhecer o meu curso, o Descomplicando Excel do Zero ao Dashboard Profissional. Porque lá
eu entro a fundo em alguns detalhes, em alguns pontos aqui do nosso dashboard. Eu vou fazer exatamente esse dashboard lá no curso. Só que eu vou fazer esse painel mais um outro, mais o segundo painel, com algumas outras técnicas. E nessas técnicas que eu estou passando aqui um pouco por cima, eu aprofundo no meu treinamento. Tá bom? Então, convido você, se fizer sentido para você, que visite o nosso site, que conheça o nosso curso. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A gente vai trocar agora, igualzinho a gente fez aqui, ó. Vamos copiar, porque esses dados aqui, eles não vão alterar, eles não vão aumentar, eles vão ser sempre 3. Isso é o analista que tem que entender isso de acordo com a questão do negócio, o analista que entende isso e já define dessa forma. Então, aqui a gente fez os danos, tal, materiais, o ambiente, e a gente vai fazer igualzinho fizemos lá. Veja que ele está puxando daqui o valor, eu só arrasto para cá. Legal, Ctrl C e Ctrl V agora. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer igual está aqui, vamos fazer uma taxa aqui também, igualzinho a gente fez ali, ó. E aqui, ó, também da mesma forma, a gente só arrasta para cá e leva ele aqui para cima. Pronto. Já fez uma taxa aqui. 49% dos danos são pessoais, 19% é ao meio ambiente e 32% são danos materiais. Eu acho que eu não mudei aqui, vamos ver. Botão direito, opções da tabela dinâmica e realmente não mudei. Ó. Então vamos lá. Análise por tipo de dano. E a gente copia isso aqui, dá um OK. E o nosso cabeçalho está pronto. Pronto. Agora a gente copia essa formatação para manter o nosso padrão bonito aqui. Legal, tá aí. Fizemos mais uma análise e salvar. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar isso aqui mais para frente um pouco, porque a gente vai fazer mais... Deixa eu ver quantas nós fizemos já. 1, 2, 3, 4, 5... Vamos fazer mais umas 2, 3, aí a gente já parte para o nosso dashboard, tá bom? Vamos continuar aqui. Então vamos lá, nossa base de dados. Agora a gente vai procurar outra análise aqui. Poderia ser por setor, poderia ser por unidade fabril, enfim, vamos pegar uma mais do final aqui. Ó, eu achei uma interessante, ó. Gênero. Gênero é muito legal porque a gente pode usar ícones aqui, homem e mulher, tá bom? Então vamos fazer essa de gênero aqui, e ela também é mais rapidinha de fazer, assim como fizemos lá atrás, ó. A gente pode fazer assim, ó. A gente pode vir aqui, copiar tudo isso aqui, ó. Ctrl C, para ficar mais rápido ainda, Ctrl V. E vir aqui e trocar tipo de dano por gênero. E aqui, de ocorrência, por gênero também. Então, eu vou dar essa corrida aqui, porque acredito que você já entendeu quais são os padrões, né? O que a gente utiliza como padrão para desenvolver um dashboard desses que eu desenvolvo nos meus projetos e tal. E aqui a gente vem, copia, Ctrl C, cola aqui, Ctrl C para tirar isso aqui. Legal. Então a gente vai fazer o F2 e arrasta para cá. Lá em cima, Ctrl C, Ctrl V. E aqui vamos ver como que tá. Vamos trazer para cá também. F2 a gente traz para cá. Veja que ficou 50-50, mas os números são diferentes. Então vamos aumentar aqui 2 casas decimais para a gente só ter uma diferenciação aqui entre eles. Ó, legal, tá pronto. Agora o que a gente precisa? Renomear, é o que falta. Opções da tabela dinâmica. Análise por gênero. Copia isso aqui. Confirma se o flag não está acionado e coloca o nome aqui da nossa análise. Pronto. Mais uma análise pronta. Que show, que show. Legal. Então, salvar. Temos aí a nossa tabela dinâmica pronta. Vamos para mais uma? Agora continuando. Então a gente estava aqui no gênero, matrícula, idade, faixa etária. Vamos pegar essa de faixa etária, ó. Eu achei legal, essa é interessante, a gente vai pegar essa faixa etária. Vamos lá de novo, ó. Olha o padrão. Ctrl C, Ctrl V. Aliás, eu vou fazer igual eu fiz anterior ali, ó. Só para você ver como que é padrão mesmo, ó. Copia tudo aqui, Ctrl C, Ctrl V. Veja como está indo rápido agora. E a gente troca o gênero por faixa etária, que está aqui.
e troca esse por faixa etária que está aqui. E renomeia. Faixa etária. E aqui, quantidade de ocorrências. Aqui a gente vai ajustar, trazer a faixa etária. Você concorda também que a faixa etária não vai mudar, ela é padrão, ela não vai mudar. A gente joga para cá, dá um F2 e arrasta de novo. Veja que é muito padrão, gente, é muito padrão, muito tranquilo. São as técnicas, como eu disse, são técnicas que a gente vem desenvolvendo, que a gente vem criando com os nossos trabalhos durante os anos aí que a gente vem fazendo esse tipo de trabalho e a gente entende que isso é simples e que qualquer pessoa consegue aprender isso. Veja que eu nem estou passando para você o que eu estou fazendo aqui, mas você provavelmente já pegou o conceito, certo? Então, tá tudo aqui, faixa etária. Então, a gente já tem aqui essa distribuição aqui de acordo com a faixa etária, e a gente consegue perceber que 21%, a maioria das pessoas que sofrem algum tipo de acidente tem entre 48 e 55 anos. Então, poderia-se fazer um trabalho específico com essas pessoas, verificar se são homens ou mulheres, poderiam fazer várias análises aqui. A gente vai agora renomear aqui, que eu acho que eu não renomeei. É isso mesmo. Análise por faixa etária. E eu vou copiar isso aqui para jogar lá em cima no nosso título. Confirma aqui. Ok? Lá no nosso título. Pronto. Copia a formatação. E tá aí, ó. Análise por faixa etária com quantidade de ocorrências. Então, no total, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer mais uma. Não, vamos fazer mais uma não. Vamos deixar assim mesmo. Tá? Eu vou finalizar por aqui. Acho que a gente consegue já construir um painel interessante com essas 7 análises. Agora é o seguinte, a gente construiu o nosso dashboard. A gente, primeiro, antes de construir o dashboard, a gente fez a nossa construção da tabela. Apesar da minha ter vindo pronta, né? É o trabalho que você vai ter que fazer aí. Você vai ter que padronizar a sua tabela. Depois a gente veio aqui, construiu a tabela dinâmica, as análises que a gente vai utilizar. E agora a gente vai fazer, criar o gráfico, criar o painel. Isso aí, a gente vai direto. Então a gente vai criar outro painel aqui. Vai criar o painel agora, o primeiro painel. Nesse botãozinho de mais, a gente abre e 2 cliques, dashboard. Agora a gente vai colocar a mão na massa de verdade. Não que a gente não tenha feito isso até agora, lógico que fez. O primeiro passo é o seguinte, ó. Eu faço isso, tá? Eu tiro essas linhas de grades que eu não gosto. Então eu venho aqui, exibir linhas de grade, eu tiro. E agora a gente tem que delimitar a área onde a gente vai trabalhar, que seria essa área aqui, ó. Veja que ela está em 100% aqui, ó. Eu gosto de trabalhar em 100% aqui embaixo. Então a gente vai delimitar essa área. Primeira coisa é, na guia inserir ilustrações, formas. A gente vai inserir uma forma aqui, ó, que é um retângulo qualquer. Eu vou tirar o contorno dele. E agora você posiciona ele aqui embaixo, ó, de forma que ele fique alinhado, tanto à direita quanto na parte inferior. Ó. A gente posiciona ele aqui e arrasta ele lá para cima. Bom, agora essa aqui é a nossa área. Eu vou reduzir um pouco para você ver. Ó. Então essa aqui é a nossa área 100% da tela. É aqui dentro que a gente vai colocar as nossas análises. Então vou aqui aumentar, de novo, 100%. O segundo passo é criar 2 menus. A gente vai criar 2 menus, só que na aula de hoje, por conta do tempo, a gente não vai trabalhar com os dois, mas a gente já vai deixar os dois definidos. A gente vai criar aqui um menu lateral esquerdo, que é o menu de navegação, que eu gosto de criar para ficar navegando entre as planilhas aqui embaixo, porque a gente vai ter, no curso você vai ver que a gente vai ter várias outras planilhas e não só 3 aqui. Então, para eu não ter que ficar vindo aqui embaixo e apertando esses botões, eu gosto de criar os botões de navegação aqui, mesmo porque isso torna um projeto muito profissional, que a gente vai criar também lá no curso, a gente cria uma tela de menu, né? uma capa para o nosso projeto. Então, a gente pode fazer essa navegação através dessa capa aí. Então, vamos criar aqui um menu lateral esquerdo e um menu superior. Nesse menu superior, a gente vai ter o título e a gente vai ter aqui os slicers ou filtros, segmentação de dados, né? Então vamos lá, como que a gente vai criar?
É simples, a gente pega essa mesma tela que a gente criou aqui e arrasta ela para cá. Então aqui ó, a gente já tem o nosso menu lateral, é isso aí, é só isso mesmo. Agora Ctrl C, Ctrl V, e a gente acabou de criar agora o nosso menu superior. A gente só tem que posicionar ele aqui, igual eu fiz ali embaixo, quando ele estava ali embaixo. Ó. Arrasta ele para cá e joga ele lá para cima. Mais ou menos aqui, tá? Então, beleza. Menu superior e menu lateral de navegação aqui. Então agora, essa área branca aqui é a área que a gente vai inserir os gráficos. Eu não gosto de inserir gráfico assim. Eu gosto de colocar um background diferente e tal. Para esse nosso projeto, eu já deixei salvo uma imagem, tá? No nosso curso também eu explico de onde eu pego as imagens, de onde eu pego as inspirações, as músicas, enfim, como que eu faço para gravar aqueles vídeos que vocês veem no LinkedIn, eu ensino também no nosso curso. Para que você, caso queira, faça o seu dashboard. Aliás, eu sugiro que você faça isso. Faça o seu dashboard, grave ele de acordo, igual eu vou te mostrar lá a gravação no curso. Grave ele, poste nas redes sociais. Você vai ver a repercussão que isso vai ter quando você fizer. Vai por mim. E me marca lá. Quando fizer isso, me marca que eu quero ver o dashboard que você criou, tá bom? Então vamos lá. Para agilizar, eu vou pegar do computador que eu já separei. Então eu venho em inserir e vou buscar aqui ilustrações, eu busco uma imagem desse dispositivo. No meu caso, eu já deixei ela preparada aqui em imagens, tá aqui, ó. Pá. Lembra que a gente está falando de uma indústria de pá eólica, né? Uma indústria eólica, aliás. Então, deixei aqui ela. E faço o mesmo que eu fiz com o retângulo. Eu posiciono ela aqui embaixo, arrasto ela para cá, para que ela cubra a figura, os retângulos, e agora com o botão direito eu vou enviar para trás, ó. Eu vou jogar a figura para trás aqui, ó. Veja aqui, tá vendo? Eu joguei para trás, antes ela estava aqui nessa linha, agora ela está lá atrás. Bom, legal. Só que essa imagem está chamando muita atenção, e agora você tem que lembrar o seguinte, menos é mais agora. A gente tem que chamar atenção para o dashboard e não para nenhuma figura, para o dashboard. Então eu preciso agora fazer uma forma de deixar isso aqui mais opaco, de esconder um pouco isso. E como que eu faço essa técnica? Eu uso o seguinte, ó, eu copio esse retângulo aqui, copio ele, e vou trocar a cor dele para branco, inteirinho branco, ó, branco, branco, branco. E vou de novo posicionar ele aqui embaixo, igual a gente fez anteriormente. É um trabalho muitas vezes repetitivo, ó. Então eu posiciono ele aqui, posiciono. Tá, legal, tá posicionado. E agora com o botão direito, eu vou deixar ele transparente, ó. Eu vou colocar 50%. Então, botão direito, preenchimento. Eu vou deixar ele com mais cores aqui, ó. Preenchimento de 50%, ó. Ó, veja o efeito que deu. A gente já escondeu ele mais. Eu gosto de fazer o seguinte também, ó. Eu gosto de deixar assim, ó. Mas isso é preferência minha, tá bom? Então eu vou deixar aqui com a barra de fórmula. Aliás, não era barra de fórmula não, era os títulos. Vou deixar os títulos ali. Bom, a gente escondeu aqui. Agora a gente vai jogar os gráficos aqui em cima, tá bom? Agora é trabalho também. Vamos lá. Na tabela dinâmica, a gente vai começar com o primeiro gráfico. Eu não vou ficar explicando para vocês assim que tipo de gráfico usar. Lá no treinamento eu explico com mais detalhe um pouco, de uma forma mais detalhada do que hoje, por conta do nosso tempo aqui, que já está em 1 hora, praticamente. Então, sim, eu só vou dizer para você, olha, para esse tipo de análise, para ano eu uso esse gráfico, para mês eu uso aquele, não uso aquele outro, tá? Mas eu sugiro, caso você não adquira o nosso curso, eu sugiro que você pesquise sobre que tipo de gráfico usar, quais são os indicados e quais não são indicados, porque tem gráficos que não são indicados para nada. Não deveriam nem estar no Excel, tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai inserir um gráfico normal, um gráfico colunas agrupadas. Então a gente seleciona toda a área, vem aqui em inserir e vai em gráfico. Procura ele aqui, ó. Procura esse gráfico, ó, coluna agrupada. Eu já vou dar um spoiler que é o seguinte, ó, nunca, em hipótese alguma, utilize gráficos 3D. Eles não são bons, não transmitem um ar de profissionalismo no seu projeto, então nunca utilize.
Sugiro que você não faça isso. Então vamos lá, vou usar esse gráfico aqui. Agora vamos entender o que esse gráfico está dizendo para nós. Ó, ele tem aqui colunas em azul e colunas em amarelo. O que é isso? Ele tem duas séries aqui. Então, para a gente saber o que são, fiz um erro aqui. Para a gente saber o que são essas séries, o que a gente tem que fazer? Nessa guia superior, a gente vem em design do gráfico e selecionar dados. E vamos lá procurar, por exemplo, a série. Tá? Em editar, está aqui. A série 1, ó, ele está nesse pontilhado aqui. Veja que é o ano. Ou seja, ela não deveria estar aqui. Ela não deveria aparecer nas barras. Porque o ano é o nosso eixo X. Então, o que a gente faz? A gente deleta. Vamos simplesmente deletar a série 1, ó, remover ela. Removemos. E agora a gente ficou com a série 2. Ó. Veja que agora sim, agora está padronizado. Que a série 2, ó, vou até fazer o mesmo que eu fiz lá em cima. Editar. E agora está aqui, ó, pontilhado aqui. Então, a gente vai nomear ela. E qual nome que a gente vai dar? Exatamente esse aqui, ó, quantidade de ocorrências, para a gente saber do que se trata. Enter e Enter. E agora a gente precisa colocar aqui embaixo quais são os eixos. E os eixos são nada mais nada menos que os anos. Editar. A gente vem aqui e anos. Veja que já apareceu lá embaixo, tá vendo? Aqui embaixo, ó, já está aqui e já está aqui do lado. Ok. Agora a gente vai levar esse gráfico lá para o nosso dashboard. Ctrl X, Ctrl V. E a gente vai posicionar ele aqui. Mas antes, a gente vai fazer um trabalho que é o seguinte, ó. A gente vai desconfigurar totalmente esse gráfico, porque eu não gosto de trabalhar com essas opções que o Excel dá, mas é uma preferência minha, tá bom? Então eu desconfiguro tudo ele para depois formatar ele de uma maneira que eu goste. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse amarelo aqui que não está combinando com o nosso projeto. Então com o botão direito eu vou em preenchimento e vou chamar um azul parecido com aquele que a gente está usando. E no contorno eu vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou desconfigurar o gráfico. Ó. Vou deletar o título, deletar a série, deletar o eixo X, aliás o eixo Y. O fundo, com o botão direito aqui, eu vou tirar o preenchimento do fundo, ó. Vou sem preenchimento, vou deixar ele sem contorno. Eu vou tirar essas linhas aqui do fundo também que eu não gostei, ó. Deleta, seleciona e deleta. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar essas barras aqui. Um padrão que eu sempre utilizo é seleciona as barras, vem em formatar série e aqui na largura do espaçamento, veja que ele está 219. Na sobreposição eu não mexo, mas na largura ele está em 219. Então eu sempre utilizo 15, porque ele já deixa de uma largura interessante, que a gente possa ter uma visibilidade maior. Isso também ajuda quando a gente for posicionar os nossos eixos ali, tá bom? Então, aqui por enquanto é só isso. Agora eu vou posicionar o gráfico no local onde eu imagino que ele vai ficar bem, onde eu imagino que ele vai estar posicionado corretamente. Beleza, vai ser aí. Então eu vou agora trocar esse... Aliás, eu vou fazer o seguinte, ó, antes de mais nada, ainda estou incomodado com esse fundo aqui que ele está sobrepondo a imagem do gráfico. Eu vou colocar aqui uma tela, né, que eu chamo de tela. Nada mais é o mesmo que a gente fez aqui atrás, ó. A gente lembra que a gente colocou um quadro branco e depois deixou uma transparência de 50%? A gente vai fazer a mesma coisa aqui em cima. Mas é uma forma de delimitar a área do gráfico, ó. Então, em ilustrações, formas, eu vou pegar esse aqui, ó, esse retângulo com cantos arredondados. E desenho ele aqui, ó. Qualquer proporção que eu queira. Vou transformar, vou pintar ele de branco, igual a gente fez. Vou tirar o contorno dele, sem contorno. E vou novamente aqui, agora trazer para 50%, igualzinho a gente fez lá. Agora eu vou deixar mais suave esse contorno aqui, ó. Eu gosto. Minha preferência é que ele fique mais suave possível. E vou posicionar eles aqui em cima. Vou posicionar ele aqui nessa região. Bom, legal. Agora veja que o gráfico está lá atrás dele, né? Então a gente precisa mandar ele lá para trás do gráfico. Como que a gente faz isso? Aqui em cima você tem avançar e recuar. Então eu vou recuar essa tela para trás do gráfico. Eu dou um clique aqui, ele já foi lá para trás do gráfico, ó. Tá vendo? Já recuou. Eu vou redefinir ou reposicionar aqui o gráfico dessa forma e vou aumentar um pouco aqui, vou formatar esse eixo, vou colocar aquela fonte. Geralmente eu uso Tahoma ou Verdana, tá? Também é uma preferência, então
fique à vontade aí. Então a gente está usando o padrão Tahoma 10. Então é isso que a gente vai usar como padrão para todos os outros. O nosso gráfico está praticamente pronto. O que está faltando aqui? Está faltando a gente colocar os dados aqui. Ó. Então o botão direito do mouse vem aqui em adicionar rótulo de dados e adicionar os rótulos de dados. Eles estão aqui. Uma sugestão que eu dou é a seguinte: nunca deixa para esse tipo de gráfico que os rótulos fiquem para fora das barras. Sempre deixa ele no centro das barras. Ó. Então, como que a gente faz isso? Com o botão direito do mouse, a gente vai fazer em formatar rótulo de dados e jogar ele lá no centro, na posição do rótulo. A gente vai jogar ele lá no centro. Aí aqui, veja que ele sumiu, você não consegue ver nada. Então a gente continua a formatação. Seleciona ele e vamos trocar, por exemplo, a cor. Ó, já trocou a cor, já dá para ver melhor. A gente poderia aumentar ele um pouco mais. Ó, legal. Deixa eu ver em negrito. Não, negrito não fica bom. Ó, então agora a gente já tem. Então a gente já sabe que em 2020 foi 105, 191, tal. Então tá legal. A gente poderia, por exemplo, inserir uma sombra aqui. São detalhes que chamam a atenção, tá? A gente poderia inserir uma pequena sombra aqui com o botão direito do mouse, ó, em formatar série de dados. A gente pode vir aqui nesse baldinho de tinta e procurar uma sombra, um preenchimento, uma borda. Isso é um detalhe que chama bastante a atenção. Uma sombra bem suave. Então, seleciona o gráfico com o botão direito, formatar série de dados. Aí a gente vem aqui em opções de série e procura sombra. E ele dá aqui pra gente várias opções. Eu, por padrão, não mexo muito nessas opções não, tá? Mas aí você fique à vontade. Então ele vem aqui, ó, e você já consegue ver, ó, sombra externa, né? Externa, totalmente externa para baixo, para o lado, interna. Então você seleciona a que mais te agrada aí. Essa aqui é uma sombra interessante, ó. Veja que ele já apareceu a sombra ali, ó. Então ele já tem um padrão de sombra. Então você pode mudar o ângulo da sombra, ó. Vamos trazer ela para o outro lado, tá vendo? Esse é algo que eu gosto também, trazendo ela agora para esse lado aqui. A gente pode aumentar ela, tá vendo? Diminuir ela. Então são formatações que você pode ir fazendo. Vou deixar com 3 aqui que eu tinha gostado. Formatações que vão dando alguns detalhes no seu gráfico que vão chamando a atenção no final do projeto. E agora a gente vai jogar um título aqui. A gente precisa dar um título para essa análise. E qual é o título dessa análise? Lembra? Aqui atrás, ó, a gente chamou essa tabela aqui de performance anual. A gente chamou aqui de performance anual. Então, aqui vai ser performance anual também. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, em inserir texto, caixa de texto, vamos lá chamar isso aqui análise de performance anual. Beleza. E vamos fazer a formatação. Botão direito, vamos tirar o preenchimento, vamos tirar o contorno, vamos posicionar ela esse título ali no nosso projeto. Eu vou deixar, não quero chamar tanta atenção para ele, então vou deixar uma cor mais suave. Vou chamar Verdana aqui, a fonte Verdana que a gente utiliza. Então deixa eu ver, ó, já ficou bom. Gostei. Análise de performance anual. Você pode, se quiser direcionar o seu leitor, você pode, por exemplo, colocar o número 1 ali, ó, para que ele saiba que essa é a primeira análise, depois número 2, número 3 e assim por diante. E agora, como último item, é o seguinte, ó, beleza, análise de performance anual, são 191 o quê? São 105 o quê em 2020? A gente precisa dizer para o leitor, dizer para a pessoa que está vendo o projeto, o que significa esse gráfico. Então, eu utilizo uma pequena legenda aqui embaixo. Ó. Eu sempre faço isso nos meus projetos. Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos chamar isso aqui, vamos dar um nome para isso aqui, de total de acidentes, por exemplo. Total, não, de ocorrências, né? Porque não pode ser acidentes. Pode ser acidentes e incidentes. Total de ocorrências no ano. E agora a gente vai reduzir isso aqui para um valor aceitável, que seja possível de ler. Ó, total de ocorrência. Legal. Então, agora a gente tem um gráfico aqui totalmente padronizado, né, disponível aqui. E o leitor vai chegar, ou a pessoa que estiver vendo esse projeto vai falar assim, bom, essa primeira análise é uma análise de performance anual, que ela se refere ao total de ocorrências de acidentes no ano, porque a gente vai ter o nome do nosso dashboard aqui. E aqui são
o total dessas ocorrências. Legal. Agora vamos partir para a segunda. Salvar. Vamos fazer a segunda análise. Agora a gente vai começar de uma forma diferente. Por quê? Essa primeira análise a gente começou construindo o dashboard, construindo o gráfico, depois trazendo o gráfico aqui para a tela, desconfigurando o gráfico, configurando ele da forma que a gente queria, trazendo ele para a tela, né? E depois a gente criou, depois de tudo isso pronto, a gente criou esse painel de delimitação e jogou lá atrás do gráfico. E depois a gente vem criando o título, vem criando essa parte de baixo. Então, isso é sempre assim. Então, o primeiro gráfico do nosso painel a gente constrói dessa forma. Agora a gente vai construir os outros. Os outros a gente começa, vamos dizer, de trás para frente. Você vai entender agora. Por quê? Porque fica mais rápido, mais fácil de fazer. Então, as próximas análises você vai ver que vai ser muito mais rápido. Vamos fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai para... Essa aqui tá ok, vamos para a análise de performance mensal. Então, a gente volta no dashboard, seleciona o título, seleciona o painel e seleciona esse carinha aqui. Agora a gente aperta Shift Ctrl e arrasta tudo para o lado. Olha, veio o gráfico, mas não tem problema, a gente apaga o gráfico aqui. E arrastou tudo para o lado. Então, a segunda análise a gente vai colocar nessa região aqui. Entendeu? A gente agilizou o nosso processo, porque não precisava mais formatar isso aqui, a gente já tinha tudo isso formatado. Então, a gente agilizou o processo. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui, porque a gente vai usar um gráfico diferente agora. Então, a gente já pode total de ocorrências mensal, que é o que a gente vai utilizar, que é a análise que a gente vai fazer agora. Então, análise, aliás, vou colocar o número 2 aqui, análise de performance mensal. Opa. Mensal. Pronto, ó, já temos o título, já temos essa pequena legenda aqui embaixo, agora falta jogar o gráfico aqui. Para gráfico de mês, que é o nosso caso aqui, eu sempre utilizo gráfico de linha. É o melhor gráfico para assim, mostrar uma variação no período, tá bom? Então eu utilizo o gráfico de linha, reforçando que no nosso curso eu explico isso mais a fundo, no nosso treinamento. Então a gente vai vir aqui de novo, mesmo processo. Inserir, agora a gente vai buscar um gráfico de linhas aqui, e eu gosto de trabalhar com esse aqui, ó. Então esse gráfico aqui, Ctrl X, e a gente leva ele aqui para dentro, ó. Veja como que vai ser muito mais rápido agora. Inclusive ele já veio formatado na nossa cor azul, e não naquele amarelo que veio anteriormente. Então vamos fazer o seguinte, deleta o título, deleta o esquerdo, deleta essas linhas de grades aqui, e com o botão direito, a gente vai tirar o preenchimento, sem preenchimento, e sem contorno. Ó, tá quase pronto. Veja como foi rápido. Quase, quase, quase pronto. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, para saber qual foi a formatação que a gente usou. Foi Tahoma 10 negrito. Então a gente vai repetir para cá, para manter o padrão, tá bom? Tahoma 10 negrito. Legal, tá posicionado aqui, praticamente na mesma linha. Agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar os dados, assim como a gente fez aqui, a gente precisa colocar os dados aqui dentro. E a gente vai fazer da mesma forma. Botão direito, adicionar rótulos de dados e adicionar. Agora é o seguinte, agora começam a vir as diferenças. Veja que aqui eles estão ao lado direito, né? Por exemplo, dezembro está ao lado direito aqui. Todos eles estão ao lado direito. A primeira coisa que eu faço é formatar o centro. Lembra? A gente formatou o centro aqui. Vamos formatar o centro aqui também. A mesma, é gráfico diferente, mas o método é o mesmo. Então a gente vem aqui com o botão direito, posiciona, posição do rótulo, aliás, centro. Aí aconteceu mais um problema. Agora sumiu os valores. A gente não consegue mais ver esses valores, ó. Tá vendo? O que a gente faz? A gente faz algo bem interessante que é formatar série de dados. A gente vai formatar os marcadores, que são essas bolinhas que estão aqui atrás, ó. A gente vem na opção, no baldinho de tinta, a gente vem na opção marcadores. E a gente procura esses marcadores que estão aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente não vai mexer em automático e tal, a gente quer esse interno mesmo. Que tipo? Ele está arredondado, mas ele tem vários outros tipos aqui. No nosso caso, a gente vai manter esse arredondado. O que a gente vai fazer é só aumentar o tamanho dele, ó. Ele está em 5, a gente vai aumentar, ó. Veja como ele está crescendo lá. Eu vou deixar ele em 14. Acho que 14 está um tamanho bom. É só isso que a gente vai fazer. E agora está lá. Ainda não está aparecendo o valor, certo? A gente seleciona o valor
e altera a fonte dele para branco. E tá lá. Agora ficou perfeitinho. A gente consegue ver exatamente quantas ocorrências aconteceram por mês. Tá vendo? Bem rapidinho. Perceberam que foi muito rápido montar esse gráfico? E a gente usou praticamente todas as técnicas que a gente usou para esse, a gente usou para esse aqui. Com exceção da questão dessas bolinhas que a gente, desses marcadores, o restante foi tudo igual. É por isso que eu digo para vocês que é sempre um padrão, né? Um padrão muito óbvio de se criar. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos salvar o nosso projeto, porque senão a gente vai perder ele. Vamos na sequência, vamos partir para a próxima análise. A próxima análise nossa é análise por natureza. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou começar a inserir ícones. Vou começar por ícones aqui. Então a gente vai lá, vai buscar, igualzinho a gente fez aqui, hein? Anteriormente, ó. Vamos arrastar esse cara aqui para o lado. Então a gente vai posicionar, primeiro, antes de mais nada, a gente vai posicionar aqui. Vai arrastar isso aqui para cá. Agora está totalmente posicionado aqui. Então a gente vai colocar aqui a análise 3, que é análise por natureza. Então, vamos lá. Análise 3, análise por natureza. Análise 3, análise por natureza. Então a gente volta aqui. A gente tem que agora encontrar ícones que representem acidente e incidente. Então vamos procurar 2 ícones aqui. Para agilizar o nosso processo por conta do tempo, como eu tenho dito para vocês, eu vou pegar ícones direto do Excel. No nosso treinamento, eu ensino para você aonde eu pego os ícones, em quais locais eu busco, quais sites eu busco, tá bom? Então aqui eu vou pegar ícones do próprio Excel. Lembrando que eu estou utilizando a versão 365, tá? Então, inserir, ilustrações, ícones aqui. A gente vai procurar os ícones aqui nessa vasta opção que o Excel dá para a gente. A gente vai procurar um ícone que represente acidente e um que represente incidente. Não existe uma regra. A gente tem que vir aqui e procurar, né, e achar algo que atenda a gente ou que remeta ao que a gente está dizendo, ao que a gente está pretendendo mostrar, né, com a nossa análise. Então, você vai vir aqui, ó, e é isso mesmo que você vai fazer. Você vai arrastar, 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 até você encontrar o ícone que você deseja. No nosso caso aqui, outra opção que você poderia fazer é o seguinte, você poderia vir aqui e digitar, por exemplo, acidente. Acidente. Veja que ele retorna alguns itens para a gente, que talvez não é o que a gente precisa. Incidente. Também não. Vamos lá. É um dashboard de segurança, vamos ver se segurança dá. Segurança. Ó, aqui acho que já deu alguns interessantes. Por exemplo, a gente pode colocar esse aqui como incidente. E veja que aqui, ó, eu cliquei nele, ele já apareceu o número 1. Então eu não preciso fazer um por um. Eu posso selecionar vários, ó, e depois inserir. Tá vendo que aqui já tem 5? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse aqui, e como eu sei que o outro está bem longe daqui, e eu vou demorar um pouco mais para procurar, eu vou dar uma pausa na aula, vou buscar o outro ícone e já volto aqui com um outro ícone pronto, tá bom? Encontrei os 2 ícones, ó, esse aqui de um hominho com o braço quebrado vai representar o acidente e esse aqui vai representar o incidente. Agora a gente pega Ctrl X e leva lá para o nosso dashboard, lá para o nosso painel. E agora a gente começa a posicionar os 2, tá bom? A gente vem aqui e posiciona eles da melhor maneira possível. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a cor, porque o preto não está combinando com a nossa paleta aqui. Aliás, paleta de cores é algo muito, muito, muito importante. Eu não vou conseguir falar aqui nessa aula, mas falo no meu treinamento e sugiro que você pesquise a respeito, tá? E qual cor que a gente vai usar aqui? A gente vai usar a mesma, cor padrão que a gente está usando aqui, ó. Então, botão direito, preenchimento, e vamos alterar a cor. Agora ficou bom. E eu quero fazer agora uma divisória. Quero dividir, como se eu estivesse dividindo essa tela aqui, para deixar bem delimitado, né? Onde cada um trabalhando, qual é o limite de cada um. Então, o que eu faço? Eu venho em inserir, ilustrações, e pego uma linha simples, né? Uma linha simples, e arrasto essa linha para cá. E faço a delimitação. Eu não vou deixar ela azul, porque o nosso projeto está muito azul. Então, eu vou trocar a cor dela por uma cor padrão nossa, do nosso projeto. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Esse amarelo aqui, ó. Aqui, lembrando que aqui eu já tenho a paleta de cores definida no meu projeto, tá? Por isso que eu estou usando esse amarelo, porque eu sei que funciona bem aqui. Agora a gente precisa
nomear esses dois. Então vamos chamar aqui de incidente e aqui de acidente. A gente pega agora essa caixa de texto, Ctrl C, Ctrl V, e vai chamar de incidente. Vou reduzir esse nome, 10 já tá bom. E agora a gente vai arrastar lá para baixo e nomear esse cara aqui como acidente. Beleza? Pronto, tá aí. Acidente, incidente. Deixa eu só descer um pouco esse. Isso, acidente, incidente. Agora a gente precisa colocar aqui os valores. Como que eu vou colocar os valores aqui? Antes de mais nada, deixa eu habilitar aqui a barra de fórmulas, ó. Em exibir, eu não gosto de trabalhar com ela, mas com ela ativa, né? Mas para esse caso a gente precisa trabalhar. Então, eu vou inserir aqui, da mesma forma, eu vou inserir aqui, algumas pessoas chamam de cartão, eu chamo de texto mesmo, caixa de texto. Então, vou inserir uma caixa de texto aqui, vou dar um delete, ó, e vou deixar ela selecionada, e aqui em cima eu vou apertar o igual, e vou buscar o valor do incidente, que está aqui, ó, na tabela, que é esse aqui, ó. O incidente, ele está na I6, e o acidente está na I5. Enter, tá ali. Agora a gente só formata, vou colocar aqui uma cor mais escura, alinhar, trocar a fonte para Roma, aumentar e negrito. Agora tá quase bom, quase bom. O que está faltando aqui? O que eu não gosto daqui? A falta de informação. Por exemplo, análise por tipo, análise por natureza. Qual é a natureza? É incidente. Então ocorreram 664, mas é 664 o quê? Então a gente precisa melhorar isso aqui. Não adianta eu vir aqui e nomear aqui. Eu uso uma técnica que é essa aqui, ó. Eu venho, seleciono a tabela dos dados, com o botão direito eu venho em formatar célula. Aqui em formatar célula eu procuro personalizado e vou no 0. E agora a gente vai dar o pulo do gato. Aqui eu vou chamar de ocorrências e dar o Enter. Veja o que aconteceu, ó. Ele já colocou o nome aqui, ocorrências. Eu poderia ter digitado aqui ocorrências? Não, não poderia. Por quê? Porque isso aqui é uma função. Só para você fazer um teste, para eu te mostrar, imagine que eu queira somar isso aqui. Então, se eu vier aqui somar, o Excel vai me trazer o valor, ó, 1035 ocorrências. Imagine agora que eu tenho aqui os mesmos valores, ó, 371 e 664. Se eu quiser fazer uma soma igual eu fiz lá em cima, o Excel vai me retornar essa soma aí. Legal, me retornou a soma. Agora, se eu quiser colocar o nome de ocorrências aqui, igual eu fiz lá em cima, veja que o Excel já não entendeu. Ele já somou os dois, mas ele entendeu que só esse é o número. E que esse aqui de cima não é o número. E se eu fizer isso aqui, ele vai entender que nenhum dos dois é número. Isso aqui para o Excel é um texto. Por isso que essa técnica aqui é bem interessante para utilizar, tá bom? Então, a gente fez isso aqui, volta para o nosso dashboard e só posiciona aqui. Talvez a gente tenha que reduzir um pouco o tamanho, que ficou bem grande. 16, 14. Bom, legal, ó. 14 já tá bom. Gostei do 14. Agora eu vou trazer isso aqui para baixo. Shift Ctrl para baixo. Lembra que esse é o incidente é I6 e o acidente é I5? Beleza, I5. 371. Agora a gente vai copiar a formatação, ó. Copiar a formatação e a gente finalizou essa análise aqui, ó. Utilizando os ícones. Eu vou tirar essa barra, apesar de eu ter que usar ela daqui a pouco, mas eu vou tirar aqui só para você ver. Então, beleza, finalizou. Eu vou salvar o projeto. Pronto, está aqui. O projeto salvo, já está ficando quase pronto. A gente tem mais algumas análises para pôr aqui embaixo. Vamos continuar essa nossa luta aqui. 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer análise por tipo de ocorrência, tá bom? Aqui a gente vai usar o seguinte, eu vou usar um gráfico de funil, é um gráfico que ele está disponível nas versões mais novas do Excel. Então, se você não tiver disponível, troque por um outro tipo de gráfico que você queira. Eu vou usar o de funil aqui para exemplificar. Então, a gente vai selecionar a nossa base, inserir, nós vamos procurar o gráfico de funil, que está aqui, gráfico de funil. Esse é o gráfico de funil, parece? Não, não parece. Por que não parece? Porque o gráfico de funil tem uma regra que ele precisa estar com os dados alinhados do maior para o menor. Tem que ser assim.
Ele tem que estar alinhado. Então a gente faz o seguinte, para a gente poder alinhar esses dados ou classificar, a gente seleciona a nossa tabela dinâmica e vem aqui em cima, na página inicial, e procura aqui, classificar e filtrar. A gente coloca do maior para o menor. Agora ele virou um gráfico de funil. E o que a gente vai fazer com ele? Ctrl X, levar... Opa, já era para a gente ter feito isso antes, hein? Eu esqueci de fazer isso, tá vendo? Isso sempre acontece, gente. Esqueci de trazer essa formatação para cá. Bom, tá aqui. Eu vou trazer o gráfico aqui dentro. Ótimo. E agora a gente vai fazer aquela formatação padrão nossa. A gente vai tirar aqui o título que não vai usar. O preenchimento de fundo a gente vai deixar sem preenchimento. A gente vai deixar sem contorno. Preenchimento, sem preenchimento e sem contorno. Tá, legal. Faltou o título, né? A gente faltou esse título aqui e faltou esse carinha aqui. A gente posiciona isso aqui e posiciona isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reduzir um pouco isso aqui, porque esse gráfico de funil é um tipo de gráfico que ele pede um tamanho menor, entendeu? Ele pede uma área menor de trabalho, ele não é um gráfico que necessita de uma área muito grande. Então eu vou reduzir ele aqui. Veja que ele já veio com a numeração, já veio com tudo pronto, tá? Ele já está praticamente finalizado aqui, na nossa área. A gente vai chamar isso aqui de 3, chamar de 4. Análise por... Como é que chama lá? Esqueci. Análise por tipo de ocorrência. Análise por tipo de ocorrência. Legal. Tá pronto. O nosso quarto gráfico tá pronto. Acho que eu vou dar um outro número para ele, porque eu vou colocar mais alguma coisa aqui do lado. Bem, depois a gente corrige. Mas tá ótimo. Total de ocorrências por tipo. Renomeamos ele, padronizamos aqui, igual a gente fez lá em cima. Tá vendo? Tá ficando quase pronto o nosso projeto. Viu como foi bem mais rápido fazer esse? Seleciona e salvar. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer mais um aqui embaixo. Vamos fazer mais um aqui. Então eu vou começar diretamente por aqui já. Pra gente não perder tempo. Posiciona aqui e já arrasta esse cara para cá. Então eu vou chamar esse aqui de 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou chamar esse aqui de número 4. Para a gente ter uma sequência lógica, uma leitura em Z. Pesquisa sobre isso para você ver que interessante que é. Leitura em Z. Então vamos voltar para a nossa tabela e ver o que mais a gente pode fazer, né? Então já fizemos 1, 2, 3, 4. E agora a gente tem materiais, por tipo de dano, por gênero e por faixa etária. Eu quero fazer por gênero. Eu vou fazer por gênero para a gente poder usar também ícones. E para você ver como que é mais rápido aqui. No caso desse ícone de homem e mulher, fica mais rápido. A gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai inserir o mesmo processo que a gente fez anteriormente no outro de ícone, tá? Inserir ilustrações, ícones, e a gente vai buscar 2 ícones. Um de homem e um de mulher. A gente digita homem e ele já tem várias opções, inclusive tem algumas opções de mulher aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse aqui e vamos pegar esse aqui, para a gente manter esse padrão. Então dá um Enter, os dois vêm para cá, Ctrl X e a gente joga eles lá em cima. Eu quero fazer isso aqui porque assim eu consigo mostrar para você como que fica mais rápido fazer. Uma vez que você fez o primeiro, no caso é esse modelo aqui, a gente faz o outro de uma forma mais rápida. Então a gente vem aqui, seleciona, aliás, posiciona os dois. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pintar os dois da mesma cor aqui, do mesmo azul. Então, duplo clique aqui no pincel de seleção, aperta 1 e aperta 2 e OK. E agora a gente vai trazer essa mesma linha divisória aqui para baixo, para fazer a mesma divisão. Análise por gênero aqui, deixa eu já colocar o nome. Assim eu consigo delimitar também o tamanho da nossa área aqui. Eu consigo abrir um espaço aqui. Por exemplo, eu consigo fazer isso e abrir um espaço para colocar mais uma análise aqui no meio, se a gente entender que precisa. Está bem posicionado, está bem dividido. Vamos fazer o seguinte agora, vamos trazer isso aqui para cá. E a gente vai começar, eu não preciso nem identificar, diferente daqui, onde eu identifiquei, aqui eu não preciso identificar que é uma mulher e que é um homem, certo? Isso é bem visual. Então eu vou fazer o seguinte,
a gente já vai direto lá. Eu vou abrir novamente aqui, eu vou exibir novamente a minha barra de fórmulas que eu vou usar. Veja que aqui está tabela I6. Eu vou buscar lá onde que está a informação de mulher. De mulher está aqui, ó, tá na T6. Então eu só vou trocar aqui para T6 e Enter. Legal, tá aqui. Agora eu vou usar essa formatação. Seleciona, vem aqui, página inicial e pincel de formatação. Legal. Tá faltando ocorrência. A gente vai fazer igual a gente fez lá? A gente vai selecionar, botão direito, vai lá e digitar? Quase isso. Também existe um atalho agora, que a gente já construiu pela primeira vez. Então, seleciona, botão direito, vem aqui em formatar célula, personalizado, e agora que a gente já fez uma vez, a gente busca aqui, ó, e ele vai estar aqui embaixo, ó, tá vendo? Ocorrências. Pronto, ele já está aqui pronto, ó. Já está feito aqui, então a gente não perdeu mais tempo, porque a gente já fez a formatação uma vez. Entendeu? Quando eu digo para você a questão de técnica e tal, é isso que eu estou dizendo. A gente já fez uma vez, ele já está pronto, e é só copiar e refazer no próximo. Agora, como a gente tem aqui, ó, porcentagem, eu quero colocar porcentagem aqui também. Então, Ctrl C, Ctrl V, vamos trazer para cá a porcentagem, que está no U6. Tá vendo? 49,57, 49,57. Aqui. Copia a formatação da mesma forma, e a gente tem agora, percentualmente, né? 513 ocorrências representam 49,57%. E agora a gente vai fazer o que embaixo? A gente vai simplesmente Shift Ctrl arrastar, e a gente vai trocar por 5 aqui. T5, ele já apareceu lá embaixo, e U5. Copia a formatação, duplo clique, aqui, tá lá. A gente reposiciona eles aqui, dá uma diferenciação, isso chama bastante atenção. Talvez a gente possa até aumentar um pouco mais aqui, ó. Reposiciona. Bom, análise por gênero está pronta. Eu venho aqui e no exibir eu escondo de novo a barra de fórmulas para a gente ter uma visualização 100% ali. Deixa eu só arrastar isso aqui para o lado. Aqui. A gente poderia até, inclusive, arrastar um pouco mais para lá, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Por conta desse espaço aqui, ó. Vou deixar assim. Fizemos aí 1, 2, 3, 4, 5 análises. Agora cabe uma análise aqui no meio, ó. Então eu vou trazer aqui um painel desse, aqui para o meio. E vamos ver o que a gente consegue enfiar aqui, que tipo de análise que a gente consegue enfiar. Aqui, como essa é 4, eu vou chamar essa aqui de 5 e vou chamar essa aqui de 6. Agora sim, agora a gente tem uma sequência lógica aqui. Vamos lá para a nossa tabela dinâmica, continuar. Então, as duas únicas que faltam são essa aqui, análise por tipo de dano, e essa aqui por faixa etária. Eu vou usar agora a de faixa etária, porque essa última aqui eu vou colocar lá no canto direito, eu vou colocar aqui embaixo dessa análise, eu acho que vai ficar interessante. Então vamos usar agora de faixa etária. Então, selecionamos aqui, eu vou usar um gráfico também diferente, eu vou usar apesar de ser um gráfico bem conhecido, eu vou usar o gráfico agora de barras empilhadas, ou barras agrupadas, aliás. Então tá aqui, ó, Ctrl X, vamos levar ele lá para o nosso painel, Ctrl V. E agora a formatação padrão que a gente utilizou aqui, gente, ó, não existe segredo, hein? Deleta o título, deleta o eixo X, tira o preenchimento, tira o contorno. E agora a gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui, ó. Com o botão direito a gente vai formatar série de dados e trocar essa largura aqui para 15. Padrão. Lembra que eu falei do padrão, né? A gente está mantendo o padrão aqui. E a gente agora vai reposicionar esse gráfico aqui de forma que ele caiba no nosso painel. Então a gente vai alterar esse valor. Vamos passar ele para da Roma, que a gente havia colocado. 10 negrito. Legal. Aqui a gente não fez isso, ó. Eu esqueci de fazer isso aqui. Então vamos lá. Tá, Roma 10. Ó, ele não fica bom se a gente colocar 10, tá? Acho que nem se colocar negrito, deixa eu ver. Também não. Então, nesse caso, a gente deixa assim mesmo.
Então, está quase pronto agora. Agora é só colocar os dados que a gente colocou aqui, a gente coloca nesse gráfico aqui, ó. Da mesma forma, igualzinho. Mudou o tipo de gráfico, mas o passo a passo é o mesmo. Então, inserir o rótulo de dados. Ele está aqui do lado de fora. Lembra que eu falei que não é bom deixar ele para o lado de fora, é bom deixar ele sempre ali no centro. A gente vem formatar rótulo de dados e joga ele lá para o centro do gráfico. Ele sumiu e a gente vai fazer o quê? Trocar a cor dele para esse branquinho aqui que a gente utilizou. E aumentar um pouco. Aí, perfeito. Já está aqui. Análise por... não é por gênero, né? Análise por faixa etária. Análise por faixa etária. Aqui. E faltou essa identificação aqui. Então vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Então, total de ocorrências por faixa etária. Pode ter certeza, essas legendas aqui embaixo ajudam muito, 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 muito. Tem muita gente aqui tem a vida salva por essas legendas aqui. Então, ó, finalizamos aqui a nossa análise. Agora falta um último painel ali. Eu vou salvar o projeto para eu não perder. Eu não sou tonto, certo? E vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar esse cara aqui para cá e vou trazê-lo aqui para baixo, alinhar aqui embaixo e pronto. Nós temos a análise número 7. Veja, a gente conseguiu colocar 7 análises dentro de um espaço não tão grande, né? Que é o nosso espaço disponível aqui, mas colocamos 7 análises bem interessantes, bem úteis para esse tipo de atividade. Essa última análise aqui vai ser análise por tipo. O dano não dá para escrever, então deixa a análise por tipo mesmo. Tá ótimo. Agora a gente vai inserir aqui, igualzinho a gente fez lá, ou fez aqui, a gente vai inserir aqui figuras. Então vamos voltar para a nossa tabela e a gente vai procurar figuras que representem danos materiais, danos ao meio ambiente e danos pessoais, tá bom? Vamos repetir esse processo. Inserir, ilustrações, imagens, aliás, ícones, e vamos procurar, por exemplo, danos materiais. Danos materiais pode ser um carro, uma casa, por exemplo. Um carro, pode ser uma casa. Vamos procurar outro. Danos ambiente. Ó, já gostei desse aqui, ó. De cara já gostei desse aqui. Então, dano ao meio ambiente, já gostei desse aqui. Danos pessoais. Vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai procurar aqui algo que represente esses danos, igual a gente fez no anterior. Então isso pode demorar um pouco, isso pode ser um pouco mais rápido, enfim, realmente chega a ser uma loteria procurar aqui, mas eu sugiro que você procure aqui, porque é aqui que tem uma biblioteca muito grande, né? Então com certeza você vai encontrar algo aqui que atenda a sua necessidade para a construção do seu dashboard. É só questão de saber como procurar. A gente pode, por exemplo, sei lá, deixa eu ver aqui. A gente está falando de segurança. Eu me lembrei de segurança agora, falei assim, talvez apareça. Mas não apareceu nada. Então eu vou fazer como a gente fez no anterior. Eu vou dar uma pausa aqui, vou procurar os ícones e já retorno com vocês, tá bom? Aí encontrei os ícones, então para danos materiais eu usei esse carro batendo no poste. Para danos ao meio ambiente, aquela cestinha de reciclável. E para danos pessoais, essas duas pessoas aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai levar esses ícones lá para a nossa área do último gráfico, nossa última análise aqui. E a gente posiciona eles aqui. E vou trazer a mesma divisória aqui em cima, né? A mesma linha amarela que a gente trouxe aqui para dividir. Deixa eu ver um pouquinho para cima. Legal. Agora a gente vai renomear cada um deles. Porque diferente do gênero, aqui a gente precisa declarar o que cada um significa. Então, são danos materiais. Aqui embaixo são danos
pessoais. E aqui embaixo são danos ao meio ambiente. Bom, legal. Tá aqui, tá posicionado, tá definido, tá legal. E agora a gente vai trazer também, rápido, deixa eu só, que eu tenho toque, né? Então deixa eu só trazer esse cara aqui um pouquinho para baixo. Bom, tá aí. Então agora a gente vai trazer aqui as análises que a gente trouxe aqui em cima, ou essas daqui, tanto faz. Então, Ctrl C, Ctrl V, vamos trazer para cá. Eu vou reduzir um pouco aqui, porque senão vai ficar muito grande nesse espaço. E a gente vai habilitar de novo a nossa barra de fórmulas. E agora a gente estava no I5, agora vamos procurar lá onde estão os dados dos danos materiais. Materiais está no P5. Então, troca aqui para P5. Então, muito rapidamente a gente conseguiu encontrar o valor aqui. Deixa eu copiar a formatação. Pronto, copiei a formatação, tá aqui. Igual a gente fez aqui em cima, eu vou dar um nome aqui para esse item. Nesse caso, a gente vai chamar de danos. Então, seleciona tudo, formatar célula, personalizado, 0, abre aspas e danos. Fecha aspas, enter. E a gente volta lá para o nosso dashboard e ele está posicionado, deixa eu ver. Vou fazer o seguinte, vou fazer ele assim. Foram 327 danos aqui. Eu vou fazer como a gente fez aqui, vou colocar a porcentagem, porque lá tem a porcentagem. Então, eu vou fazer, como que era que estava aqui? P5, então aqui deve estar o Q5, certo? Que é a coluna logo do lado. É isso aí mesmo, 32%, vamos ver lá. 32%, tá? Copia a formatação. Beleza. Agora, só para dar um charme aqui na nossa análise, eu vou inserir uma seta aqui, Inserir ilustrações, ícones, e vou procurar uma seta. Veja quantas opções a gente tem de seta aqui. Eu vou usar qual que eu vou usar? Eu vou usar esse aqui, Cadê você? Aqui. Ela veio para cá, então a gente gira a seta, diminui a seta, gira mais um pouquinho, e gira mais um pouquinho, aí. Então, 327 danos representam 32% do total. Eu vou deixar isso aqui numa outra cor, num cinza mais clarinho, para a gente não chamar atenção para a seta e sim para a análise. Agora ficou bom. Perfeito, tá aí. Agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou repetir tudo para cá para baixo. Agora fica mais rápido, como a gente fez lá. Arrasta para cá e arrasta para cá. Igualzinho a gente fez lá embaixo. Igual. Sem tirar nem pôr. Então a gente vem aqui, fazer aqui, igual, nós estamos falando de danos pessoais. Pessoais é o de baixo aqui. E aqui é a mesma coisa. Aqui, se aqui é P7, aqui é Q7. Igual. Isso aqui é meio ambiente. Se aqui é P6, aqui é Q6. Perfeito. Tá pronto. O nosso painel está construído, está finalizado. Veja, vou até dar uma melhorada aqui. Acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que reduzir um pouco o tamanho dele para tornar padrão aqui. Tá, ficou legal. Reduzir com 12. Ele tá com 14, a gente reduziu para 12 só para a gente ter um padrão. Tá vendo? Então tá tudo certinho, tudo legal. Vem aqui em exibir, vou tirar essa barra de fórmulas que eu detesto e salvar. Pronto. Projeto finalizado. Nosso primeiro painel está finalizado. O que falta aqui? Bom, falta o menu lateral esquerdo, o menu de navegação que eu falei para vocês, que eu não vou construir ele nessa aula, não vai ser possível construir.
Então falta o menu de navegação, deixa eu posicionar, beleza. Falta o menu de navegação aqui e falta a segmentação de dados. Os dois assuntos são assuntos para aulas muito extensas. De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir só a segmentação de dados para a gente começar a movimentar o dashboard, sem entrar em muitos detalhes. Eu vou inserir duas segmentações aqui, te mostro como é, para que você tenha noção de como fazer, e fico te devendo o menu lateral esquerdo, o menu de navegação, tá? Mas isso não compromete o projeto já está aqui finalizado, está pronto, tá? Então a gente vai inserir aqui a segmentação. Na tabela, você seleciona qualquer uma das tabelas, qualquer que seja a tabela dinâmica, você seleciona, e aí você vem aqui e vai inserir segmentação de dados, e aqui, ó, todas as colunas, né, da nossa tabela lá, da nossa base de dados, elas estão aqui. Então você pode escolher qualquer uma delas, qualquer que seja a coluna que você quer segmentar. No nosso caso aqui, como a gente tem pouco tempo, eu vou escolher segmentar por ano e por natureza de ocorrência. Eu vou selecionar esses dois itens aqui. Então, Ctrl X e vou levar ele lá para o nosso dashboard, lá para o nosso painel. Agora a gente vai posicionar os dois aqui. A primeira coisa é a seguinte, ó. Você veja que a gente tem uma única coluna aqui com várias linhas, né? Com 2, 4, 6 linhas. Então, eu vou tornar isso aqui com 6 colunas. Então, em segmentação de dados, em botões, eu passo isso aqui para 6. Veja que ele aumentou lá. Então, eu venho aqui, ó, vou reposicionar isso aqui até que apareça o valor do ano lá. Ó, apareceu. E eu reposiciono dessa forma para trazer aqui para o nosso dashboard. E eu vou fazer o mesmo que isso aqui, com essa análise de natureza da ocorrência. Só que nesse caso eu tenho 2 itens, então vou trazer só 2 aqui, e reposiciono, e levo lá para cima. Perfeito. Tá aí. Tá finalizado, tá aqui. Aqui acontece o seguinte, ó, deixa eu te explicar. Por exemplo, vamos mexer aqui num acidente. Veja que eu mexi no acidente, ó, eu só mexi nessa análise aqui, ó, incidente, só mexi aqui, ó. Incidente. Se eu mexer aqui, também vou mexer somente nesse cara aqui. Por quê? Porque quando eu criei essa segmentação de dados, eu criei baseado na tabela dinâmica aqui do tipo de ocorrência. Mas eu não quero mexer no ano e mexer somente aqui. Eu quero mexer no ano e mexer em quase todos os painéis. Por que eu digo quase? Porque, por exemplo, eu não quero mexer no ano e alterar aqui o gráfico de ano. Eu quero que o gráfico de ano continue aqui. Mas o gráfico de mês eu quero que altere. Esse aqui de natureza eu quero que altere. Enfim, quero que todos os outros alterem, menos o de ano. Então vamos lá. Como que a gente faz isso? Seleciono o gráfico, aliás, seleciono o filtro, vem aqui em segmentação de dados e procura aqui no final, ó, do lado esquerdo, conexões do relatório. Aí aqui eu vou fazer um parênteses. Lembra que quando a gente construiu as nossas tabelas dinâmicas, eu mandei você renomear elas? Falei para você que é muito importante. Agora você vai ver por que é muito importante. Ó. Quando eu clico aqui, todas as tabelas dinâmicas que a gente criou estão aqui. Todas renomeadas. Se a gente não tivesse renomeado, nessa hora a gente ia ver a seguinte questão. Ia estar escrito assim, tabela dinâmica 1, tabela dinâmica 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a gente não ia saber qual é a tabela que representa o gráfico aqui. Agora que a gente renomeou, a gente está com tudo pronto, tudo fácil aqui para analisar. Então, lembra o seguinte, ó, a gente está nessa segmentação aqui de ano, que é isso aqui, ó. Análise por tipo de ocorrência, ela está segmentando só esse cara aqui. Então, a segmentação de dados de ano, a gente quer mexer, quando mexer nela, a gente quer que a faixa etária mexa? Sim, a gente quer. O gênero também, a natureza também, o tipo de dano também, o tipo de ocorrência também, e a performance anual. Não, performance anual a gente não quer que mexa. Mas e a mensal? Mensal sim. Então veja, selecionamos todos menos a anual. Então vamos ver o que acontece agora. Ó, 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. Vejam que todas as análises estão mexendo. Ó. O gráfico todo está dinâmico, o painel todo está dinâmico. Menos esse aqui, que a gente não queria que ele mexesse. E agora a gente vai repetir o mesmo processo para essa aqui. Só que nesse caso, a gente quer que todos eles, incluindo o ano, mexa, mas a gente não quer que a natureza mexa. Porque esse slicer,
é dessa análise aqui, então a gente não quer que ela mexa. A gente vai fazer o mesmo processo, segmentação de dados, conexões de relatório e vem aqui, faixa etária, gênero, natureza não, tipo de dano, tipo de ocorrência, performance anual e performance mensal. Agora, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente vê aqui que todas elas estão mexendo, todas elas estão alterando. Então agora a gente pode fazer uma análise combinada. Por exemplo, ó, eu quero saber, no ano de 2016, quantos acidentes eu tive. Tá vendo? A gente selecionou aqui no ano de 2016, ó, a gente não teve quase nada, que foi até escolhi errado aqui, né? Mas tudo bem, a gente não teve nada, tá vendo? Em relação a acidentes. E em relação a incidentes, vamos ver? Ó, incidentes a gente teve, já começou a aparecer. E todos foram 90 no total, né? Cadê? Onde está aqui? 2016. Foi 167 no total. Desses 167, 80 ocorreram com mulheres, 87 com homens. Aqui a distribuição por faixa etária, aqui a distribuição por mês. 126 dele foram de trajeto. Todos eles foram incidentes, ou seja, não foi nenhum acidente. Foram 90 danos materiais e 77 ambientais. E assim por diante, ó. Conforme a gente vai fazendo essa alteração aqui, o restante das análises vai alterando lá. Então, o nosso projeto está finalizado. Aliás, está finalizado não, eu vou fazer mais uma coisa que eu acho interessante aqui. Eu vou colocar uma divisória. Como eu coloquei essa linha, eu vou colocar uma divisória aqui, ó. Eu vou inserir uma ilustração e vou inserir uma forma aqui, ó. Eu vou dar uma cor para ela, um amarelinho. Vou dar ela e vou tirar o contorno. Isso aí são só flores, né, como eu digo, mas são só flores, mas são as mais cheirosas do jardim. Eu gosto de brincar desse jeito. São flores, só que são as mais cheirosas do jardim. Então você deve sim fazer. Olha a diferença que a gente teve aqui de visual. Salva. Esse painel está pronto. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria ensinar. A gente extrapolou um pouquinho mais aí do nosso horário, mas foi interessante que você conseguiu aprender, você conseguiu acompanhar com a gente todo esse desenvolvimento, tá bom? E agora fico devendo para você só esse menu aqui de navegação, mas que não compromete o nosso projeto. Veja como foi tranquilo fazer, como foi rápido. Então você consegue construir algo desse tipo aqui só com essa aula, simplesmente com essa aula. Então eu te convido novamente, se fez sentido para você essa aula, se você aprendeu, se você gostou, nos siga aí nas redes sociais, e eu te convido a conhecer o nosso curso Descomplicando o Excel do zero ao dashboard profissional. É um treinamento promocional, é um lançamento, a gente está lançando agora a turma número 1, a gente tem muitas e muitas aulas lá, hoje, nesse momento aqui, a gente está com 46 aulas já gravadas, já disponíveis lá. Então, te convido a conhecer o nosso treinamento, te convido a conhecer o nosso canal, a conhecer o nosso projeto. E é isso aí que você vai aprender. Você vai aprender exatamente esse projeto, com maiores detalhes, lógico. A gente vai trazer detalhes que a gente não conseguiu trazer aqui nessas 2 horas, praticamente, de Masterclass. A gente vai ensinar para você isso. E a gente espera que você tenha gostado, né? E a gente quer te ver lá no nosso treinamento, tá bom? Um abraço e até a próxima.